Meus irmãos, depois de nós ouvirmos essa palavra que foi proclamada pelos nossos leitores e pelo nosso irmão Frei, com essa voz dele, né? Olha, vocês viram, gente? O Senhor esteja convosco. Nossa Senhora, até arrepiei assim. Nossa. Muito bem, mas esse é o nosso Frei, né? Nós estamos nesses domingos anteriores sempre falando de um personagem do Antigo Testamento. Por isso que é importante você acompanhar a Santa Missa. Que nós acompanhamos a leitura da Bíblia. E nada melhor do que nós ouvirmos a palavra de Deus, meditar a palavra de Deus juntos em comunidade. Nada melhor do que na Santa Missa. Nós já falamos aqui do profeta Amós, profeta Jeremias, falamos de Elias, falamos de Eliseu domingo passado, não é? Profeta Eliseu, que era discípulo de Elias, e hoje de Moisés. Moisés, o grande líder do povo de Deus. Começou lá no Egito, quando o povo estava lá na escravidão. Imagine, meus irmãos, viver sob um regime de escravidão, explorado, povo explorado. Viviam na escravidão, não tinham liberdade. A pior coisa que pode acontecer na nossa vida é a gente perder a liberdade. Liberdade de se expressar, liberdade de falar, liberdade de ir e vir, liberdade de professar a fé, de poder viver a sua fé no nosso Deus. É muito triste, meus irmãos, viver num regime onde é proibido tudo isso. Lá no Egito, eles tinham comida, aquelas panelas grandes de carne, e comiam pão. Eles não passavam fome. Tinha comida, tinha carne, gente. Mas eram escravos, não tinham liberdade. Por isso, eles cansaram daquela vida, não aguentavam mais e clamaram a Deus. Deus ouviu o clamor do povo. Ouviu. E Deus desceu para libertar e libertou. Tirou o povo daquela situação lá, calamitosa, de escravidão. E sob a liderança de Moisés, o povo foi conduzido, foi tirado do Egito e se colocaram a caminho para chegar na terra prometida. Mas para chegar na terra prometida, eles tinham que passar pelo deserto. Naquele tempo não tinha avião como hoje. Se tivesse, Moisés ia fretar lá uns 10 aviões, né? Colocava o povo do lá dentro e por cima, né? Chegava numa boa lá na terra prometida, não tinha que passar pelo deserto, não ia passar dificuldade. Mas não tinha avião. E os transportes que tem hoje? Então, é caminhar. O povo de Deus pelo deserto andava. Tem uma música antiga, né? Do tempo da minha bisavó. O povo de Deus pelo deserto andava. Quem que não conhece essa música? Meu Deus. São os bebezinhos de hoje em dia. O povo de Deus se pôs a caminhar pelo deserto, a liderança de Moisés. Coitado de Moisés, mas sofreu tanto, gente, para manter esse povo ali, firme na caminhada. Deserto é lugar de dificuldade, não tem comida, não tem água. Vai comer o que lá no deserto? Calanguinho, camundongo, lagartixa, não tem. Então, o povo foi caminhando, mas sentiram fome. E aí começaram a murmurar contra Deus e contra Moisés e Arão, lá no deserto. E eles diziam assim: quem dera que tivéssemos morrido pela mão do Senhor lá no Egito, quando nós sentávamos junto às panelas de carne e comíamos pão com fartura,
ficaram com saudades da cebola do Egito. Já ouviram falar isso? Saudades da cebola do Egito. Queriam voltar. E murmurar: ah, podíamos ter morrido lá, porque o Senhor nos tirou. E olha lá, por que nos trouxestes a esse deserto? Para matar de fome a toda essa gente. Murmurando. Estavam lá, estavam reclamando. Clamaram a Deus para que Deus tirasse eles daquela situação. Deus tirou. Vamos então para a terra que o Senhor vai dar, a terra prometida. Mas não tem como, não tem desvio. Tem que passar pelo deserto para chegar lá. Aí é que está a dificuldade. Não é fácil atravessar o deserto da vida, meus irmãos. Mas é preciso confiar. Se Deus tirou e Deus está conduzindo, sob a liderança de Moisés, o servo de Deus, o escolhido de Deus, porque Deus consagrou Moisés, foi lá no monte de Deus, no Monte Horebe. Lá Deus se manifestou a ele: você vai conduzir o meu povo, eu estarei com você. Lembra quando eu falei aqui que Moisés ficou com medo? Porque Deus disse: você vai falar com o faraó. Mas como eu vou falar? Moisés era gago, não é? Lembra que eu falei? Tinha dificuldade de falar. Como que eu vou falar com o faraó? Ele não vai me ouvir. Vai te ouvir, porque é eu que estarei falando. É o Senhor que vai falar. Então, obedeça, vai até o faraó e profetiza. Não teve jeito, ele foi. Então, Deus realizou maravilhas na vida desse povo, de uma forma extraordinária, tirando aquele povo lá daquela situação de escravidão. É passar o deserto, dificuldades vamos enfrentar, mas o Senhor está conosco, Ele está no nosso meio. E olha o que Deus fez. O Senhor então disse a Moisés, para esse povo de cabeça dura, não é? Eis que farei chover para vós o pão do céu. O povo sairá diariamente e só recolherá a porção de cada dia, a fim de que eu ponha a prova, para ver se anda ou não anda na minha lei. Eu ouvi as murmurações dos filhos de Israel. Vai dizer para esse povo: ao anoitecer vocês comerão carne, e pela manhã vocês ficarão fartos de pão. Deus faz essa promessa. E realmente acontece. Ao anoitecer, o que aconteceu? Veio uma nuvem de codornizes, de codornas, não é? Rolinhas, essas pombinhas que andam por aí, não é? Aqui podia, essas pombas aqui de cima podia, no deserto, não é? Pois é. E eles então comeram carne. Vocês não querem carne? Está aí, carne de rolinha, de pombinha. Vocês vão comer. E no amanhecer, uma espécie, esses dias geou por aqui, não é? Tanto frio, uma espécie de uma geada, bem de madrugada. Aquilo se transformou ali num farelo, uma espécie de uma farinha, uma espécie de um pão. E o povo vai comer isso daí. Comeram, se fartaram de pão. Deus mandou o pão que veio através de Moisés. Mas não demorou muito tempo. Se a gente continuar lendo o livro do Êxodo, nós vamos ver que eles vão murmurar de novo. Um pouquinho mais para frente, não aguenta mais comer maná. É igual comer pé de galinha todo dia, não aguenta, né, gente? Enjoa, todo dia, a mesma coisa. Não, a gente não aguenta mais maná, não aguenta mais comer codorna. Eita, povo que murmura, povo que reclama. É muito diferente de nós hoje, do povo hoje. Murmuramos, reclamamos, e muitas vezes nós queremos voltar ao passado. Porque lá a gente era hoje assim, e aí você quer ficar sem a sua liberdade? Pior coisa que pode acontecer na vida do ser humano, meus irmãos. E aí a gente entra aqui no Evangelho. Uma grande multidão está lá diante de Jesus. Jesus viu aquela multidão.
Quando eles ficaram sabendo que Jesus não estava, eles foram de barca lá e chegaram lá onde Jesus estava, em Cafarnaum. Quando encontraram, perguntaram: mestre, quando chegasses aqui? Olha que o povo vai perguntar para Jesus. Jesus respondeu: em verdade eu vos digo, vocês estão me procurando não porque vocês viram sinais, vocês estão me procurando porque eu dei de comer a vocês. Vocês estão atrás de comida, por isso que vocês estão atrás de mim. Vocês estão buscando a Jesus porque Ele é Deus, porque Ele é Senhor, porque Ele é Salvador? Ou é porque Ele deu pão? Lembra do Evangelho domingo passado? A multiplicação dos pães. Olha. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, que o Filho do Homem vos dará. Que alimento é esse que Jesus está falando? O que o mundo hoje procura, meus irmãos? O alimento que perece, e é um corre-corre danado. Os supermercados lotados, os mercados lotados. Para isso não tem pandemia, não tem pandemia, não tem vírus. Temos que, uma vez na semana, ou até mais, precisamos ir ao mercado, precisamos ir ao açougue, precisamos ir à venda, para comprar, porque nós precisamos comer. E para isso nós fazemos o esforço possível, até empréstimo nós fazemos para poder comprar, para saciar essa fome. E comemos, mas não demora muito e nós estamos com fome de novo. Jesus vai dizer para aquele povo: vocês estão aqui porque eu dei comida para vocês, dei pão para vocês. Não se esforcem por causa disso, por esse pão que perece, mas se esforcem pelo pão que dura a vida inteira, que dura a vida eterna, que permanece até a vida eterna, que o Filho do Homem vos dará. Pois este é quem o Pai marcou com seu selo. Eles então: o que devemos fazer para realizar as obras de Deus? A obra de Deus é essa, que vocês acreditem naquele que Ele enviou. Que sinal que você faz? O sinal está aqui. Será que Jesus precisa realizar? Ele é o sinal. Ele é o sinal de Deus, porque Ele é o Filho de Deus. Então Ele vai dizer: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, mas o meu Pai, Ele vos dá o verdadeiro pão do céu. O pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Porque vossos pais no deserto comeram maná, mas morreram, tiveram fome de novo. Aquele que come desse pão, que vem a mim, não terá mais fome. Aquele que crê em mim, nunca mais terá sede. Então, Ele é o pão da vida. Jesus é o pão da vida. Ele é o alimento, meus irmãos. Por que será que o mundo não vai buscar esse alimento? Olha, a notícia é essa. A boa notícia do Evangelho é essa. Aqui está. Eu sou o pão descido do céu. Quem come desse pão nunca mais vai ter fome. Quem crê em mim não terá mais sede. Olha, meus irmãos, essa palavra de vida para todos nós. E por que será que o mundo não vai buscar? Mas busca as coisas do mundo, que passa e que não sacia, porque continua aquele vazio. Muitas pessoas estão vazias, estão, sabe aquela, porque não tem Deus ali, meus irmãos, porque não se alimenta do verdadeiro alimento espiritual, que é Jesus, o pão da vida. E nós somos privilegiados, porque nós podemos tomar desse alimento de vida eterna na Eucaristia. Jesus, Ele se dá por nós no pão eucarístico, na Eucaristia. Eu sou o pão verdadeiro, o pão que desceu do céu e que dá vida ao mundo. Nós podemos nos alimentar, nos fortalecer espiritualmente,
Porque a pessoa, o homem, só é realmente completo quando ele está integrado espiritualmente com Deus, meus irmãos. Quando tem Deus no seu coração, aí sim ele está completo. Que essa seja a maior graça hoje para nós, com esta palavra de Deus, do Antigo Testamento e também aqui do Evangelho, onde Jesus, ele se apresenta como o pão que vem saciar a fome do mundo.